A paz do Senhor Jesus. Hoje são 27 de novembro de 2024. Queria chamar a sua atenção para meditarmos num contexto bíblico que fala sobre unção, a ação de ungir. O que é isso e o que isso representa, tá? É porque muita gente tem se utilizado de algumas expressões bíblicas, a gente vai ver aqui, principalmente duas expressões proferidas pelo rei Davi, dizendo que como seria, né, o tratamento dado ao ungido do Senhor, o que ele chama de ungido do Senhor, tá certo? Mas assim, irmãos, o que é unção? Unção é que na época, né, na época ali do tabernáculo, Deus mandou trazer especiarias, óleos valiosos, ungiram a Jesus também lá no túmulo, tá? Que era para ungir sacerdotes, pessoas que seriam destinadas a prestar um serviço em uma determinada, ou seja, uma determinada finalidade. E em se falando de igreja, hoje a gente aprendeu no Evangelho de Jesus Cristo que quando se unge, se separa e dá atribuições e atividades específicas. E muita gente pensa que o simples fato de receber aquele óleo na cabeça vai ser transubstanciado e vai passar a ter autoridade. Seria, na realidade, não transubstanciado, mas significaria uma autoridade. Mas o que a gente vê hoje em dia são meras melações de óleo, tá? Primeiro, quem mela não tem nenhuma autoridade para tal, não tem, porque o faz com acepção, o faz por meros interesses, o faz conforme as suas visões. E, evidentemente, aqueles que recebem essa porção de óleo, né, na testa ou na cabeça, também são pessoas que não foram separadas por Deus, chamadas para tal. Então, aí há uma séria e tremenda interferência humana que anula completamente a intervenção divina. Dito isto, eu quero dar um exemplo aqui de um pastor aqui da cidade de Recife, estado de Pernambuco, que foi consagrado a pastor presidente comprando votos, aliciando pastores, dando presentes, perseguindo outros, fazendo uma verdadeira maratona por esse estado de Pernambuco para se eleger presidente. E hoje, o Ezequias Soares, eu disse que não ia citar mais nome aqui, mas infelizmente citei, né? Tem o descaramento de chegar aqui e dizer que é ungido de Deus, é o chamado do Senhor, quando ele mesmo disse que não viria, não sentaria no púlpito ao lado desse cidadão, porque sabia como ele se tornou pastor presidente. Dito isto aqui, irmãos, falando sobre a unção, a gente vai verificar que quando a pessoa, vamos supor, né, que na realidade Deus revelou, Deus mostrou, Deus fez sentir, e alguém que detém essa condição, né, de ungir as pessoas, de separar, separa. Mas essa separação e essa unção não é uma coisa, não é um passaporte, não é uma coisa permanente, não é uma coisa incondicional. Ou seja, essa ação de ungir precisa ser, primeiro, orientada, direcionada e revelada por Deus, o que não vem ocorrendo, e, obviamente, se é orientada, revelada e dirigida, para aquela pessoa que recebeu, também tem um vínculo, tá, do Espírito Santo e da revelação de Deus. Mas eu vou repetir, o que existe é que essas pessoas não recebem a orientação, a revelação, e a orientação unge quem? Quem eles querem, tá? Agora, uma vez ungida, a pessoa pode perder essas características. Olha, se já foi separado sem elas, imagina você na situação de permanecer enganando as pessoas, dizendo que repousa sobre você aquela autoridade recebida pela unção. Então, você vai ver que a unção verdadeira não permanece. Ela é condicional. Eu quero lhe dizer que a Bíblia registra aqui um querubim. E o que é querubim, irmão Josué? Querubim significa que é uma hierarquia de anjos que estão abaixo da hierarquia de serafins, mas que eles assistem também diretamente diante do trono de Deus. Você deve estar lembrado que a primeira referência que Deus fala sobre querubins é que quando Adão pecou, que ele expulsou Adão e deu a sentença para Satanás, para Adão, para Eva e para a terra, ele colocou querubins, né, lá no Jardim do Éden para proteger. Ora, a gente tem muito o que falar, mas não significa que esses dois querubins estejam lá de prontidão até hoje. Eles podem estar onde for,
Tá entendendo, irmãos? Nas regiões celestiais. E esses dois que foram incumbidos de estarem lá, têm a finalidade, né? Assim, a ordem, né? De proteger. Eles têm essa finalidade. Então estão lá. Protegendo quem? Contra um outro querubim que foi ungido. Esse querubim que foi ungido, e se eu estou dizendo que querubim está diretamente ligado à presença de Deus, eles, das muitas funções, eles exercem a função de proteger. Você vai ver também que quando Deus, eu não vou lendo aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas está tudo aqui, eu poderia dar as referências para você. Então, essa proteção é Gênesis capítulo 3, versículo 24. Quando Deus mandou Moisés construir a arca, você vai ver o seguinte, olha, Ezequiel viu os querubins, aí tinham aqueles rostos, aqueles olhos, o que Moisés viu já não tinha. Porque Deus mostrou no monte a Moisés e disse, ó, faze tudo conforme o modelo que eu te mostrei. E Moisés colocou os querubins lá com rostos virados para dentro da arca, e não diz que eles tinham 4 rostos, tá? Não diz que eles tinham 4 asas. As asas deles estavam uma tocando sobre a outra, sobre o propiciatório. Foram feitos de ouro, os querubins estão lá. Agora, o importante, irmãos, é que a Bíblia diz que Deus disse a Moisés, eu virei a ti para falar lá na tenda, e recebeu o sacrifício dos sacerdotes sobre os querubins, porque ele habita entre os querubins. Então veja, a figura de Satanás, esse ser que foi ungido, ele era um ser no qual Deus andava sobre ele, e também ele estava abaixo do trono de Deus, e Deus fazia dele asas, como vento, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 11, Salmos 18, versículo 10, que Deus tomou as asas do querubim e voou, numa visão assombrosa, tá? Então vejam, Satanás era querubim, esse ser poderoso que emana, dizem aí alguns estudiosos, olha irmãos, se o Sol, a sua temperatura lá, são milhões de graus Celsius, essas figuras celestiais emanam uma luz, primeiro que Deus habita na luz inacessível, e esses querubins emanam um poder, uma autoridade, quando eles vêm diretamente da presença de Deus. Meu irmão, que nem todas as bombas de plutônio, hidrogênio, bomba atômica, seja lá o que for, as últimas que a gente não conhece, tá entendendo? São infimamente menores do que o poder que emana de um querubim. E olha, quando a Bíblia diz, lá no livro de Ezequiel, e já falamos sobre isso aqui, tu eras querubim ungido para proteger. Você lembra-se lá do Jardim do Éden? E te estabeleci, olha só, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Ele foi ungido, e ele permanece ungido até hoje. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito, irmãos. Ele foi criado e ungido, quer dizer, separado, não sei como foi essa unção, é claro que não foi com o óleozinho na testa, símbolo dessa separação, né? Mas Deus ungiu, separou, deu uma atividade, deu uma função específica, né? O consagrou, o separou para aquilo. E ele desobedeceu a Deus buscando a glória para si. Agora eu lhe pergunto, crente, você que diz, não toqueis nos ungidos do Senhor, você toca em Satanás? Você acha que Satanás ainda é servo de Deus? Você acha que Satanás, pelo fato de ter sido ungido diretamente pelo Altíssimo e habitar diretamente no trono de Deus, você acha que a unção de Deus ainda permanece sobre ele? Então, se você usar a expressão de Davi, que foram duas, a gente vai ver aqui, não toqueis no ungido do Senhor, então não toque em Satanás. Não chame ele de mentiroso, não chame ele de príncipe das trevas, não chame ele de destruidor, não diga que ele veio matar, roubar e destruir, apesar da Bíblia dizer isso, apesar de Jesus dizer, ele nada tem em mim, apesar de Jesus chamá-lo de príncipe das trevas, apesar de Jesus, a Bíblia toda dizer que ele vai ser lançado no fogo, no lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta, diga que ele é ungido, não pode sofrer essas consequências da sua desobediência. Então cai por terra essa tese sua de dizer não toqueis nos ungidos do Senhor. Agora, eu queria levar você a uma meditação, dito isso, né, irmão? Você pode ver aí o que eu vou falar agora no capítulo de 1 Samuel, capítulo 22 a 26, capítulo 22 a 26, que Davi se recusou a matar Saul. Em uma dessas investidas, Saul estava com 3.000 homens.
arregimentando toda aquela região com os homens, buscando nos reinos para matar Davi. A unção de Saul não repousava mais sobre ele o Espírito de Deus, porque quando ele era atormentado, significa que o Espírito de Deus já havia saído. Quando Jesus estava aqui na terra, disse, olha, quando o homem se desvia, volta para o pecado, então sai o Espírito de Deus, e aquele Espírito que habitava nele andava por regiões áridas, não encontrando repouso, diz, voltarei para a casa de onde eu saí, e chegando lá encontra vazia e adornada, e diz, irei e levarei mais 7. Como é que o Espírito Santo de Deus vai coabitar com o pecado e com os espíritos do engano e do erro? Lé do engano seu, não se deixe enganar. Então, Saul, a unção já tinha passado. Além disso, ele procurava matar a quem Deus ungiu e a quem Deus separou. Deus, pela vontade de Deus, tá? Separou, e que tinha um grande plano e projeto na vida de Davi. Mesmo assim, o desviado Saul procurava matar. Então, em uma vez, ele perseguindo Davi com 3.000 homens, os homens de guerra, tá entendendo? Punindo a quem queria punir, desconfiando de tudo que estava sendo traído. Ele estava dormindo numa determinada localidade, os seus homens, todos rodeados dele, a multidão, 3.000 homens guardando. Alguém veio dizer a Davi, Davi foi lá, mandou um moço lá, o moço arrancou a lança dele e outro objeto dele, e Davi levou. E Davi depois mostrou, disse, olha Saul aqui, que eu não quero te matar. Aí Davi disse, olha, eu sou um cão morto, eu sou uma pulga. Olha que coisa descabida de Davi. Eu vou lhe mostrar que foi descabida. Então Saul jurou que não ia matar em nome de Deus, que Deus... Tudo em nome de Deus, o cara endemoniado. Em outra ocasião, e em uma dessas ocasiões, alguém que procurou informar a Davi, sem traição a Saul, né? E dar a Davi, assim, em gratidão, uma espada e outro objeto lá, né? Então, para não perder tempo aqui, eu não vou me deter a analisar assim pormenorizadamente. Então, Saul mandou chamar esse sacerdote e matou mais de 80 sacerdotes, com mulher, com menino, de berço, com tudo. Por quê? Ele entendeu que estava sendo traído porque o homem favoreceu Davi. E Davi se livrando de matar esse homem. Em outra ocasião, então, ele perseguindo Davi. Davi entra numa caverna, a caverna de Adulão, e está lá dormindo. E Davi apenas com 600 homens. E Saul com 3.000 homens, com homens de guerra, tudo para matar Davi. Então, quando alguém diz, olha Davi, como da primeira vez, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos, e foi, e era verdade. Davi disse, não, livre-me de tocar no ungido do Senhor. Que ungido? Que unção, Davi? Davi errou, e errou feio. Era para ele ter cravado a espada em Saul, como o homem de guerra dele queria fazer, e ele não permitiu. Era para ele ter feito isso? Era. Davi perdeu uma grande oportunidade. Se ele não matou, se ele não fez, problema dele. Você não pode usar aquele fato para dizer que Davi temeu a Deus e que unção que não existia mais. Então Davi vai, corta a orla, sai de fininho, porque Davi estava lá dentro, no fundo da caverna. Saul chega cansado com os homens dele, entra numa caverna muito grande, deve ser, né? Então Davi passou de fininho, também eu não sei com que ele iluminava lá, né? Os usos dos homens antigamente eram totalmente diferentes dos nossos. Hoje você vê homem com medo de barata, com medo de mariposa, com medo de mosca. O cabra entrava lá dentro de uma caverna escura, como eu já entrei, que você bota o dedo no olho assim, ninguém vê. Estava lá Davi, e por certo ele não tinha luz. Ele via no escuro, não sei, mas a Bíblia registra. Então, quando Davi viu que ele entrou, você só vê lá, irmão, você dentro da caverna, você só vê lá, você não vê nada. Mas quando você vem se aproximando, você vê só aquele pontinho luminoso, e à medida que você vai saindo, a luz do sol vai entrando. Então, aí Davi corta a orla do vestido dele, passa, e lá do outro lado do monte, olha, Deus hoje me entregou em tuas mãos, mas livra-me de tocar no ungido do Senhor. É ungido, né, Davi? É ungido. Agora, aqui eu vou fazer questão de ler para você Samuel capítulo 11, versículos 16, versículos 6 a 27. E lendo aqui, eu quero que você não se revolte. Eu quero que você leia como fato histórico. Eu quero que Deus lhe ilumine os olhos, tá? Que isso aqui não venha lhe causar revolta, e nem repulsa, nem desconfiar na Bíblia. Veja que Deus tem os seus meios, como cobrou de Davi severamente essa atitude que ele tomou aqui. Se Deus cobrou de Davi, olha, tem mais isso. Se Deus cobrou de Davi o fato dele ter dado 2 vezes Saul na mão dele, Saul endemoniado, desobediente, causando um mal terrível a Israel, Deus deu a Davi, Davi se recusou a matar, possa ser que a Bíblia não registre que Davi tenha recebido lá uma reprimenda tremenda, né? Tenha recebido, tá entendendo, irmãos? Assim, um castigo de Deus, tá? E a Bíblia não registra. Mas aqui, olha, vê só. Aí diz assim, a partir do versículo 6, então enviou Davi Joabe, ele se interessou pela mulher do homem, viu? Vamos ler do início?
E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seu servo com ele, e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Ignorou que ela era uma mulher comprometida, casada, ignorou que estava na presença de Deus, e por aí vai. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi. E disse, pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia Urias o heteu. E Joabe, envia-me. E Joabe enviou Urias a Davi, o esposo de Batseba. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra, perguntando a Urias. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não descansou, e não desceu à sua casa. E disse Urias a Davi, a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor, estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Olha que fidelidade. Vai analisando. O homem deixou de ir para casa para ser fiel, cortês a Davi. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje. E amanhã já tinha se deitado com a mulher de Urias. A mulher já estava grávida. Te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. Olha só, irmãos. E o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama como os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Ele ficou lá na casa de Davi com os servos do senhor. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, que era general do exército, e mandou-lhe por mão de Urias. Olha, pelo próprio Urias ele mandou a sentença de Urias. Escreveu uma carta dizendo, ponde Urias na frente e Urias tão fiel que não leu a carta. Na força da peleja, e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. O homem que disse que Saul era ungido de Deus e que ele não queria matar um endemoniado, um desobediente e cheio de desvio. Agora fazendo, uma atitude dessa, vai entender esse negócio? Vai dizer que Davi sentiu de Deus e não colocar as mãos sobre Saul porque era ungido? Coisa nenhuma, irmãos. Seja sincero. Aí diz aqui, aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, covardia, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu. Também Urias o heteu. Acabou-se o que Davi queria. Planejou e executou essa tão reprovável artimanha contra um homem que ele já havia cometido tal crime. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja e deu ordem ao mensageiro dizendo, acabando tudo e contar ao rei todo o sucesso dessa peleja. E sucedeu que o rei se encolerize e lhe diga, por que vós chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma corredora, de que morreu em Tebes? Porque os chegastes ao muro, Então dirás, também morreu teu servo Urias, quer dizer, para aplacar a ira dele, que era o que ele queria. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo para que o Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi, na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós no campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros
atiraram contra os teus servos desde o alto do muro e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu, assim, já tinha conseguido o que queria, né? Vejam só. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. A quem? A Davi. Sem saber que foi Davi que mandou praticar aquela covardia. E, passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas ele fez. É tanto que Deus depois mandou o profeta Natan lá repreendê-lo. E por que ele se esquivou de matar Saul quando Deus deu 2 vezes Saul na mão dele? Quando Saul estava contra o exército de Deus, contra a unção de Deus, e ele chamando aquilo de unção. Que unção pousava sobre Saul? Então, irmãos, a lição para que Davi não matasse: mandou matar Urias. Veja que pecado tenebroso, horrível, tá? Eu não sei até porque a Bíblia registra esse tipo de coisa, mas não se revolte não, tá? Deus deve ter dado a ele, né, algum castigo, alguma reprimenda, tá? E não registra. Não foi só aquela de Natan, mas assim, a Bíblia não fala, a gente não vai dizer, né? Mas assim, irmãos, não diga mais que aquelas 2 atitudes de Davi de não matar Saul, quando Deus deu Saul na mão dele, não use aquilo para justificar rachadinha, mentira, desvio de conduta, enriquecimento ilícito, opressão, exploração e toda sorte de mentira, pecados e desvios de conduta de um homem que entrou na igreja como presidente, comprando voto, aliciando pessoas, e você disser, primeiro, você dizer que a unção de Deus foi para ele, você está pecando. E dizer que permanece com tudo isso, você está pecando dobrado. Lembra-se da palavra dobrado? Então você está pecando dobrado também, tá? Não repita mais isso, seja sensato, seja diligente e haja como verdadeiro defensor da verdade e do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe.